O papo de hoje é bastante especial para mim. Hoje a gente vai conversar com um cara que, além de meu amigão, um parceiraço, é um cara com quem eu convivo há muitos anos e acompanho a carreira dele. Ele acompanha a minha carreira, acompanha a carreira da Nau de Ícaros e com quem eu aprendo muito sobre muitas coisas. Mas principalmente a gente conversa demais sobre as questões ligadas ao trabalho artístico, né? Como tanto produzir a Nau de Ícaros, né? Como é colocar o trabalho para fora para que outras pessoas conheçam, como também o que é gestão cultural, né? Assim, no grande painel, no grande cenário que acontece no Brasil e internacionalmente. Daqui a pouquinho ele vai falar melhor, daqui a pouco eu vou apresentá-lo, estou esperando um tiquinho mais, os amigos entrarem por aqui. É uma experiência bastante interessante, é um cara que tem uma formação bastante diferente, mas que o prepara para essa tarefa que ele cada vez se coloca para cumprir aí. Já passou por várias instituições interessantíssimas e sempre com um trabalho que dá um valor enorme para a cultura. Tenho que falar para todo mundo, enquanto isso eu vou até colocar aqui o nosso comentário fixado, que é um momento bem diferente, onde a Nau de Ícaros está experimentando um deslocamento sério nesse momento do digital, né? Escolhendo onde que a gente vai poder exercitar, né? Onde que a gente vai exercitar no sentido de como que a gente vai fazer para encontrar o público agora, né? Onde é o nosso encontro? Onde que... Ih, caramba, eu fiz um negócio, fiz besteira aqui, ó. Eu ia colocar aqui, copiei coisa errada. Já entrou um outro link do Instagram, da live. Então eu vou pedir para o Celso, para a turma aqui me mandarem o que eu tenho que deixar fixado no comentário, que é sobre a campanha de financiamento. A Nau de Ícaros vem fazendo esse deslocamento todo para o digital, e uma das formas que a gente percebeu que é interessante para a gente criar os contornos todos é quando você se propõe a fazer uma campanha de financiamento, você tem que elaborar um discurso novo, uma ideia a ser defendida para essa campanha. E esse pensamento, essa elaboração toda tem nos ajudado a nos reposicionar e entender também que esse lugar de exposição, né, a gente estava com 2 temporadas, quando você interrompe uma temporada, como que você consegue ter outros recursos próprios e tentar se financiar a longo prazo. Então é um exercício mesmo de gestão, junto com uma elaboração de textos, de um monte de coisas que precisam ser feitas. Álvaro Barcelos, você está por aí? Eu queria fixar aquela campainha ou Celcinho para a gente colocar aqui para as pessoas que estiverem curiosos do que a gente vem fazendo, poderem participar. Além de se inscreverem no canal, poderem participar. Porque a campanha, a ideia dela é a seguinte: em casa somos todos artistas, e porque esse lugar novo onde a gente tem se encontrado é em casa. E nesse lugar em casa, a gente precisa exercitar algumas coisas, que é o amar, né? O amar no sentido de amar a nossa casa, quem está com a gente aqui, nós mesmos, cuidar das coisas e criar. E nesse novo lugar, que é realmente novo para todo mundo, somos todos amadores, né? Somos todos amadores fazendo receitas, limpando a casa, criando espetáculos aqui dentro. Então é uma condição que a gente criou para que a gente estabelecesse uma conversa de igual para igual, né? Estou aqui na minha casa e vocês devem estar na casa de vocês, escutando essas palavras todas. Então é um pouco disso que se trata a campanha, com os projetos que a gente tem conseguido elaborar nesse período. São várias coisas, é um período bastante fértil. E além disso, a gente tem coisas que vão surgir agora, daqui uma semana ou na próxima, um vídeo para a gente fazer a divulgação dessa campanha, que tem várias coisas bem interessantes. Então agora eu vou aproveitar e chamar meu querido amigo Eric Klug, que é um cara que conhece bastante da Nau de Ícaros, mas que tem uma experiência incrível, assim, ele vai contar para vocês.
Agora ele vai contar o último desafio dele, que acabou de assumir a presidência da Japan House, que é um espaço incrível aqui de São Paulo. Mas há pouco tempo atrás ele estava coordenando 2 grandes projetos, que era o Museu da Língua Portuguesa e o Museu do Futebol. E antes ainda ele participou durante um longo tempo, foi vice-diretor do British Council, que é uma entidade que ele vai poder contar um pouco também, assim, que pouca gente entende a grande participação e o grande trabalho feito pelo British Council aqui, e a cultura inglesa é um dos lugares onde isso a gente conhece também. Mas antes disso, o Eric também ficou um tempo fora e vai contar também o que ele fez ali como produtor mesmo no Museu de Londres, trabalhou com as orquestras, festivais. E antes ainda eu posso dizer que ele foi nosso produtor, foi produtor da Naudicas num momento super importante. E aí eu vou contar como a gente se conheceu e vamos ter muito bom papo. Então vamos lá, já temos aqui Lu Grimaldi na casa e só começa só depois que a Lu Grimaldi entra. Então o Lu Grimaldi já está conosco. Vou aqui chamar meu grande amigo Eric Klug. Chega mais, Eric. Papo. Ele gosta de caipirinha, o seu Alvinho está falando nas praias de Natal. A gente vai falar todos os segredos das praias de Natal com Eric Klug. Aqui está, senhoras e senhores. Como vai, meu Marco, querido? tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia? A minha imagem está frisada para mim, ela está andando para você, está direitinho? Aqui está andando. Quer que eu te pegue de novo para ver se ela Não, volta? não, então não. Se está funcionando para você, tá ótimo aí. Mas é esquisito. Acho que deve estar ficar... funcionando tudo. É? Bom, se quer que eu desligue aqui, eu desligo aqui, ó. Aí eu te desliga? chamo de novo, porque aí senão você vai ficar com Tá bom. uma sensação ruim Tá bom. aí. É assim, né? Live em casa. Mas sempre funciona. É muito bom. A gente tem gostado. A gente achava que ia ser, cada hora a gente está revezando. Cada hora faz um pouco. Mas tem sido interessante. Tem tido momentos de encontro mesmo, de aproximação. A gente achava que essa caixinha aqui não ia servir. Mas tem servido muito, tem muitas experiências boas. O Eric também conhece muitas experiências que a gente vai falar um pouco disso. Já chamei o Eric de novo, agora aqui estamos de volta. Tá melhor? Tá me ouvindo? Agora tá uma tela preta, tá o Black Lives Matter aí embaixo, assim. Bom, se tá funcionando para você, deve estar funcionando para o público, que é o que importa. Vamos lá, vai. Tá todo mundo vendo o Eric? Eu tô vendo o Eric super bem, cara. Super saudável, agora um corredor, um atleta pela cidade. Hoje você pedalou, correu? Já faz uns anos, não, hoje ainda não, mas ainda vou pedalar, não vou deixar passar. Eu estou tentando esse ano, tentando não, é um achievement já. Estou fazendo exercício todos os dias. Desde pouquinho, 15 minutos de yoga até 2 horas pedalando, mas todo dia tem algum exercício. Eu acho que a gente tem que manter, um pouco de mens sana e corpore sano, né? Então a gente tem que olhar em todas essas frentes e não deixar nada, não deixar a peteca cair, né? Isso foi decisão de antes de pandemia, não tinha pandemia nessa história. Você já tinha decidido isso. Antes de pandemia. Eu tive várias mudanças na minha vida que aconteceram antes da pandemia. Ou aconteceram durante, mas por causa de planejamentos de antes da pandemia. Você falou da Japan House, que eu assumi a presidência. Eu assumi durante a pandemia, mas foi acertado antes. E já estava nessa de entrar aprender umas coisas novas, fazer exercício de uma maneira diferente. Acho que a gente tem que sempre tentar mudar e se melhorar e melhorar os outros, as nossas organizações, nossos grupos, nossas relações. Eu acho que aprendizado constante é essencial, né? Para a gente viver melhor. Eric, mas o que você estava fazendo hoje, então? O que você estava, assim, a última coisa, eu quero saber assim, agora já, o que você está fazendo agora, entendeu? Qual é o último plano de alguns minutos atrás? Bom, alguns minutos atrás eu estava resolvendo a minha fila de e-mails, que é uma fila gigantesca. A gente tem reuniões muito longas, eu tenho reuniões com o Japão quase todo dia, e são reuniões que acontecem nos horários meio inconvenientes, né? Então acontece em geral às 7h30 da manhã ou às 7h30 da noite. Então hoje eu não tenho às 7h30 da noite, mas tive de manhãzinha, e elas se encavalam uma atrás da outra, então fica aquele monte de e-mails. Os e-mails também são os e-mails quilométricos, porque eles vêm em japonês, voltam em português, são traduzidos. Então cada mensagem, na verdade, ela passa na sua tela umas 2, 3 vezes. Então ter assim
200, 300 e-mails por dia, não é um negócio assim completamente fora do escopo. E você está lidando bem com isso, tá? Sim, sim. Eu sou acho, bastante flexível e entusiasmadíssimo. Eu estou muito feliz mesmo de ter assumido esse novo desafio, né? A presidência da Japan House, que é uma organização, não sei se o pessoal da NAU e as pessoas que estão assistindo conhecem, mas é uma organização do Ministério das Relações Exteriores do governo japonês, que tem 3 anos, então desde 2017. Foi criada a primeira aqui em São Paulo, 2 outras foram criadas, uma em Los Angeles e uma em Londres, e elas divulgam o Japão contemporâneo, o Japão de hoje. Então fala de artes visuais, de gastronomia, de turismo, de business, de moda, de uma maneira muito moderna, muito atraente, eu acho, criando laços entre o público nesses países todos, nesses 3 países, e no Japão. E em São Paulo, especialmente, que já tem uma relação muito cordial, já tem uma relação de mais de 100 anos, né, entre o Japão e o Brasil, então é especialmente rico trabalhar aqui. Mas deixa eu fazer um desvio de conversa, assim. Eu te conheço bastante tempo, né, cara? A gente se conhece já há algum tempo. Mas eu acho que eu nunca te perguntei, assim, o que você, antes de fazer... Porque ninguém sabe que você é formado em mecatrônica, não é isso? Isso, você conta para as pessoas? Eu conto, viu? Eu conto, sabe quando é que eu conto? Porque às vezes quando você fala com patrocinador, você sempre cai com engenheiro e tal, ou então aí você tem que falar assim, olha, eu não sou das artes só, eu entendo disso, mas eu tenho também um pouco de planilha, entendo de processo de produção, de indústria, né? Então, mas eu tenho esse passado, sim, que eu não renego, não, em absoluto, acho que me deu muita coisa. Eu fiz poli, fiz engenharia mecatrônica na Poli, aqui na USP, trabalhei como engenheiro há alguns anos, trabalhei numa empresa canadense, numa empresa suíça, trabalhei na Suíça há um tempo, na Alemanha também, e aí o amor pelas artes me chamou de maneira muito forte, e o que era prazer, era o lazer, virou o tempo integral, né? Isso foi o que eu fiz durante muito tempo, mas eu tenho, acho que, 3 carreiras, eu colocaria assim. Uma carreira que é uma carreira de engenheiro, uma carreira mais de produtor e uma carreira assim quase diplomática, que é para onde eu voltei nesse momento, eu acho. Muito legal isso. Mas antes de você entrar na Poli, você esperava que você ia fazer o que da vida? Antes de entrar na Poli, eu esperava... Porque ninguém fala assim, eu quero ser engenheiro mecatrônico. Isso, a palavra se aprendeu logo antes do vestibular. Essa palavra não existe antes do vestibular. Eu acho que o seu pessoal não quer. O pessoal que faz o pessoal que fez exatas no chamado colegial, no antigo colegial, queria sim, é uma coisa que se almeja, assim, que é outro tipo de perfil mesmo. O que é raro, na verdade, é uma transição dessa, né? Você começar nisso e ir para uma área tão diferente. Mas, bom, a engenharia, quer dizer, te dá aquela cabeça, não só a formação, mas a cabeça de quem vai ser engenheiro, te dá uma flexibilidade muito grande. Então, você deve ter visto, tem engenheiro, você já teve engenheiro dentro da NAU de Ícaros, patrocinador, engenheiro, músico, engenheiro, então acho que é uma profissão uma formação bastante versátil. Eu posso revelar aqui a todos que eu fui um engenheiro, um ex-futuro engenheiro florestal, né? Eu fiz 2 anos de engenharia florestal. E o Alex, que participou da Naudicas durante 10 anos, foi seu parceiro, engenheiro mecatrônico também. Exatamente. E tem até com uma associação interessante que eu acho, com jazzistas, tem vários jazzistas que são engenheiros também. E aí você pode tentar elucubrar, achar a razão, porque a matemática da música, a música tem um sistema muito complicado e muito imbricado, e talvez tenha a ver com engenharia, ou seja só de gosto, personalidade, não sei. Mas é uma formação bastante flexível, que te possibilita fazer um monte de coisa. E o saxofone entrou em que momento? Porque ninguém sabe que você é um ótimo saxofonista. Que onde entrou o saxofone? Mais velho ou antes da faculdade?
pessoal da Japan House descobriu, já queria que eu tocasse em lives internas, happy hour, então eu falei, olha, não vai dar. Mas toquei violão outro dia. O saxofone veio antes, o saxofone veio na época do Santa Cruz, que eu comecei. Então, aí é um pouco essa história do meu prazer, o meu lazer e a profissão, né? Então, eu sempre tive o lazer, a diversão voltada para as artes e para a viagem também. Essa coisa do internacional sempre foi um negócio que me atraiu. Então, o meu dinheiro ia para disco, para show, para viagem. Era isso. E a minha carreira, no começo, foi essa coisa de engenharia, ser engenheiro. Fui engenheiro, tocar projeto de grande porte, sabe? Equipamentos industriais gigantescos, né? E aí me deu um clique, uma época, eu falei assim, eu não posso dividir tanto, né? O prazer do dever. E aí misturei. E eu lembro até de um momento que foi um dos cliques principais, né? Eu trabalhava nessa empresa suíça, fiquei 40 dias na Suíça para implantar um projeto com a Rodster que a gente tinha, era uma estrutura industrial imensa e que fazia policristalização de pellets de polietileno tereftalato. Uau! Bom, e aí o suíço estava me explicando, depois dos 40 dias que eu estava lá, aprendendo o processo, entendendo, ele falou assim, bom, na verdade é uma máquina que transforma pedacinhos estúpidos de plástico em pedacinhos estúpidos de plástico, para depois sair e fazer garrafa PET. Aí eu falei assim, olha, por mais que eu entenda o raciocínio industrial, que isso vai gerar, sabe, riqueza, vai prazer nas pessoas que vão tomar uma Coca-Cola, mas eu não quero dedicar minha vida a isso. Eu realmente não quero dedicar minha vida a isso. Foi um estalo. Eu falei assim, transformar os pedacinhos de plástico em pedacinhos de plástico um pouquinho diferentes, ainda visivelmente iguais. Eu falei, não dá, não dá. Então, e aí eu comecei nessa senda nossa dura, mas E a prazerosa. literatura, Eric? E a literatura? Porque você é um cara que lê bastante, né? Você é um cara... Eu lembro, a gente conversava assim, a última notícia do jornal, assim, que tinha aparecido, você falou, como jornal nacional, não, televisão não vejo, televisão não sei o que é. Mas eu li todo o resto, li aquilo e outro. Você continua assim? Bom, continuo lendo bastante, agora estou lendo muita coisa japonesa, claro, eu estou acho que no meu 7º, 8º livro japonês, então todo o meu, eu acho que não li, talvez tenha lido um livro não japonês nesses últimos 3, 4 meses, porque faz parte, né, de você se adentrar uma cultura, conhecer um pouco da literatura, né? E é um prazer imenso para mim, o meu filho pegou um pouco disso, graças a Deus, mas eu acho que a gente tem uma pesquisa que eu vi há um tempo atrás, muito interessante, que as pessoas, elas são, em geral, onívoros culturais, né? Então, é muito raro que tenha alguém que fala assim, eu só gosto de música erudita, eu só ouço isso, e não leio, não vejo teatro. Sabe, é pouco provável que isso aconteça, é uma proporção muito pequena de pessoas. Você pode ter, sim, eu amo teatro, mas você vai gostar de música, você vai gostar de literatura. É muito pouco provável que você não... Então você ou não consome, ou você, em geral, consome um pouco de tudo, em maior ou menor grau, né? Mas você consome um pouco de tudo. Então, literatura, sim, é importantíssimo para mim. Eu tenho não sei se dá para ver aqui, uma biblioteca razoávelzinha aqui, está sempre aumentando, já não tem mais onde colocar livro, mas eu sempre acho um jeito, né? E não dou fim nos livros, não. Então, bom. Então você está naquela cota de pessoas que acha que literatura é para todo mundo e que não é só para uma grande elite. Tá bom, isso é bom saber. Agora, Bom, tem uma coisa que a gente se encontrou num escritório de um cara chamado Fred Rossi, né? Que todo mundo devia conhecer. Eu acho um grande mestre, um grande talentoso, um mineiro que fecha grandes negócios com broa de milho e café com leite, né? Assim, um talento, uma delicadeza, uma sofisticação para falar sobre isso, para fazer transações das mais diversas, elevando a arte de um lugar assim que às vezes é sofrível. Ele conseguiu fazer tantas coisas. Eu te conheci lá.
E a gente ficou muito amigo rapidamente, assim. Você entendia que eu estava muito curioso com a produção, mas de repente eu consegui te arrastar para um cirquinho, né? Eu consegui te arrastar para a Nau de Ícaros e a gente passou um tempo fazendo coisas muito inovadoras num sistema de produção que é raro de se ver hoje ainda, né? Bom, tem um comentário antes que vale, que é muito legal, porque isso não sei com quem já aconteceu, porque eu já contratei você e você já me contratou. Então, eu, na Fred Rosser, quando trabalhava, a gente contratou a Nau de Ícaros para entregar serviços, para fazer performances, depois vocês me contrataram. Então, é muito igual, né? Tá, equidade máxima, né? Então, quando você consegue contratar e ser contratado. Fred Rosser é uma pessoa muito especial, tem uma história de décadas, era muito interessante, porque o escritório tinha, na época, eu acho, 34 anos de história, era uma coisa assim, e eu não tinha, né? Então, esses 34 anos. Então, a gente ia junto e eu falava assim, não, porque a gente tem 34 anos. Eu falei, meu, você não tem 34 anos, né? Experiência, mas o Fred tinha. E eu estava, fazia tempo já que eu saí da engenharia, mas ainda tinha um visual bastante formal, assim, né? Então, e o Fred andava de calça quadriculada, boina, né? E eu ia de terno azul e gravata vermelha, assim. Então, era assim, um mais jovem e vendendo a experiência do outro, que era mais velho, que vendia um pouco a seriedade e o sistema desse mais... E foi uma união muito virtuosa, assim, sabe? Eu aprendi muita coisa, não só de business com ele, mas tem um enfoque de vida, assim, ainda sou bastante, mas eu era muito sistemático, olha, tem um método, eu vou fazer isso, vai chegar naquilo. E o Fred era uma coisa de intuição, tudo partia da intuição. E aí comecei a falar, olha, essa intuição até que funciona, aí dar ouvido para isso foi um mega aprendizado, foi incrível. E conheci vocês e que davam, posso falar, a gente fazia muito eventos corporativos, eram eventos que tinham arte, mas não tinha uma finalidade corporativa, seja lançar um produto e tal, e de vez em quando precisava de uma coisa louca, né? E aí quem que você chama? Chama os palhaços, chama o circo para fazer, né? Você tem que pular alguém de 200 metros de altura, chama o pessoal, tem que tocar tambor pendurado, chama os circenses, né? Então vocês foram muito coringas de um ponto de vista, mas um coringa muito elegante, assim, porque sempre tinha e aí um pouco da nossa associação, nosso entendimento, um bom gosto, um refino naquilo. Então não é só tocar um tambor, pendurar um cara numa parede e tocar um tambor. É usar a tradição brasileira, usar uma iluminação muito cuidada, usar um figurino, um gestual de dança contemporânea, que a pessoa talvez, ela não tem uma bagagem cultural, ela não entenda da onde vem aquilo, mas ela olha e fala, opa, tem uma coisa especial aqui. Não é um cara pendurado numa parede tocando tambor. É uma coisa diferente. E isso a gente usou com muita potência, né, para surpreender as pessoas, para criar experiências. E aí tem um ponto que eu acho que é muito interessante no circo, né? Que o circo ele tem, acho que, dois elementos que eu acho que absolutamente atraentes e quase únicos, né? Porque o circo, ele é para todo mundo. O circo é para criança em idade pré-escolar, que não fala ainda e acha lindo. É para aquele senhor de 95 anos que talvez tenha Alzheimer já, mas ele olha aquilo, traz memórias. Então é para todo mundo, não só em idade, é para alguém que tem uma bagagem cultural e que entende referências de comédia dell'arte ou referências cinematográficas, e para alguém que tem experiências de colegas seus, claro, que foram com peças de teatro e de circo para os recônditos do Brasil, e o pessoal gosta, entende, né? Não tem uma estranheza. Então, o circo é para todo mundo, esse é um aspecto. O outro é que a gente, no mundinho das artes, a gente tende a segmentar tudo, né? Falar, isso é o teatro contemporâneo, isso é o circo contemporâneo, isso é o circo tradicional, né? E o circo, ele mistura tudo, porque ele tem texto, ele tem
luz, tem atuação, tem música, tem tudo misturado. Como a vida é. Porque a nossa vida não é assim, agora vamos falar, agora vamos ouvir. Não, é tudo misturado, e o circo é um pouco isso. Então, acho que tem esse atraente extra que é lindo também. Mas foi isso que te atraiu mais ou as festas que a gente produzia e que você passou a frequentar como público? O que te atraía mais? As férias, eu cheguei até a tocar numa festa de vocês na Utreia, era uma coisa muito... Tem o mundo do circo, eu juro que eu não... Uma vez eu ouvi algum de vocês falando algo assim, nossa, mas aquele cara, aquele grupo tem cheiro de circo. Eu achei que não queria falar o cheiro literal, não. Era assim, é gente de circo, né? Mas é gente diferente. Circo tem uma coisinha diferente. Eu entendo mais ou menos. Eu não sou de circo, mas eu já fugi com o circo. Eu já fui com o circo, mas eu saio do circo. Mas tem um atraente, tem uma coisa diferente. É gente diferente. É muito atrativa, é muito legal. E as festas eram lindas, maravilhosas. As festas em que tudo acontecia num galpão. Era o último dia do mês, né? Era uma coisa assim, o que era? Fazia era a segunda, era em 2 meses, né? Mas era a primeira ou a segunda semana tinha uma coisa assim, a segunda semana do mês, eu não me lembro exatamente, foi por 10 anos, mas era uma vez a cada 2 meses. Uma vez a cada 2 meses. Foi demais, foi um período muito bom, porque a gente tem encontrado várias pessoas, a gente tem feito esse encontro aqui de lives, e tem sido bastante, não só nostálgico no bom sentido, de umas vontades que agora estão faltando, para todo mundo em casa, essa coisa, uma privação de diversas ordens, mas tem sido interessante porque é uma conexão, assim, de conversando com você agora, ele me ligou com a conversa que eu tive com o Éder, que tocava com a gente, do Mestre Ambrósio, outra conversa que a gente teve com os meninos, com o Lênis e Denis. Então, a Utreia foi algo também que juntou muita gente que estava no mesmo ambiente, mesmo sem se conhecer, mas respirou ares e de, sei lá, um instante bastante festivo, celebrado por muita gente, que tornou aquilo um instante especial. O que você vê hoje, assim, né? Tudo bem que a gente está fechado em casa, mas o que você vê hoje, antes de falar de pandemia, desse momento, mas de tempos recentes, assim, que te trazia também esse grau de novidade, porque tudo ali acontecia, como você falou, né? Assim, eu vi alguns espetáculos, eu assisti algumas coisas muito interessantes antes da pandemia e que me traziam uma vontade de um encontro de novo, desses tipos de cabaré que a gente fazia, que eram mais festivos do que cabaré. Você viu coisas interessantes na música, teatro? A gente sempre vê. Eu gosto de experimentar em coisas diferentes, em espetáculos diferentes. Então, quando vê uma sinopse assim que é muito fora do padrão, eu pulo em cima. Não tem dúvida que eu pulo em cima, porque é o risco maior, o risco de encontrar uma coisa maravilhosa ou péssima, né? Porque então eu sou o cara do Fringe, sabe? Aquele cara que vai no Festival de Curitiba, vai a Edimburgo e vai no Fringe, pega um espetáculo russo encenado no porão de uma igreja, né? Então, por exemplo, você está falando de coisas diferentes. Eu lembro de um que eu fui no Festival de Curitiba, né? Que era numa bicicletaria. Eu falei, não, eu tenho que ir nesse espetáculo. Eu nem sei o que é esse espetáculo, mas eu tenho que ir lá, né? E era um monólogo chamado A Anta de Copacabana, né? E só a estranheza de você entrar numa bicicletaria com as bicicletas penduradas, aí uns planejamentos. Então, acho que tem muita experimentação, principalmente no circuito off-Broadway, assim. E aí, um pouco linkando com o momento de pandemia, porque a gente trabalha, as artes trabalham com a criatividade, é o centro, né? Então, quem vai acha os caminhos, os novos caminhos, são as artes, né? Então, não pode ser a Procter & Gamble, não pode ser, por mais criativos que eles sejam, o novo tem que vir daqui. Esse novo sempre houve. Eu acho que ele é mais pungente, mais potente em algumas artes, né? Acho que dá para fazer até uma escalazinha assim, né, de quem responde mais rápido, né?
a música erudita, a música clássica que eu trabalhei, é a mais lenta, talvez, né? Então, você faz os concertos, eles têm cara ainda de concertos não é nem do século XX, é do final do século XIX, né? Agora, o teatro responde na hora, mas na hora, né? Então você vê então a literatura também, então a produção, o quanto ela se informa do que está acontecendo, e é sempre nova, sempre nova, sempre nova. Tem algumas áreas, é interessante que a música erudita ela vai devagar, a ópera vai ter um pouco mais rápido. Então, tem óperas feitas sobre uma mulher que casou com um bilionário inglês e que morreu de overdose. E faz uma ópera dentro da Royal Opera House sobre isso, né? Mas sempre tem coisa muito interessante, acho que tem que buscar. E também as artes elas te oferecem essa possibilidade de você ir no seguro, né? Eu quero estar seguro, saber que vai tocar uma abertura, vai tocar um concerto com um grande pianista, vai ter um intervalo, depois vai ter uma sinfonia, vou pegar meu carro e vou para casa. Até uma peça que você entra e você descobre lá que dura 8 horas, vai estar trancado 8 horas. Ficou, né? Então, mas você tem uma atuação que eu acho deve ser uma loucura, né? Porque você senta para resolver problemas assim de conflitos de um país, né? A experiência que você teve no British Council, você atuou por muitos anos e era uma embaixada, né? Evidentemente, o British Council era uma embaixada, uma autarquia que através da cultura, através das artes, criava pontes e com ligações raras, né? Acho que assim, é muito curioso te ouvir falar sobre o rugby, né? O rugby que tem uma distância gigantesca, se for pensar dos esportes que a gente pratica nesse país, que são com os pés, né? A gente até pratica vôlei, mas majoritariamente é o rugby. Mas o rugby teve uma importância grande, né? Recentemente, né? Que tinha várias coisas acontecendo, né? Diga aí Deixa eu falar em termos gerais, depois sobre alguns casos específicos, né? Então, eu trabalhei, eu fui diretor do British Council por 6 anos, e aquela posição, aquela organização tem bastante a ver até com a Japan House, porque ela cria laços, estreita laços entre culturas, entre povos, entre países. Então, é uma iniciativa de um governo de um país em outro, criando laços. E que tipo de laços que são? São laços de atração, laços de desejo, laços de interesse. Então, tanto o Japan House, quanto o British Council, quanto Cervantes, quanto Goethe, eles não falam de alíquotas alfandegárias sobre imigração, não falam sobre poder militar, eles falam sobre o quê? Sobre educação, sobre língua, sobre cultura, sobre gastronomia, criando o quê? Um vínculo que transcende e ele pode ser complementar, mas ele é independente dessas outras questões alfandegárias ou imigratórias, né? Um caso que eu sempre lembrava, assim, pensando aqui que situação favorável que eu estou, porque eu estava no Brasil, na época que trabalhava com o British Council, e o Reino Unido tinha aquelas questões todas com a Argentina, né? E tem também o British Council na Argentina. Então, aqui é muito fácil, porque, como eu sempre falo, tem uma imagem já muito boa do Reino Unido. Então, sabe, obras e trens e inauguração do MASP, tudo, sabe, tem vínculos britânicos de todos os lados e são vínculos positivos. Já na Argentina tem uma guerra lá, que tem até hoje umas ilhas que ninguém... e o British Council, tanto aqui quanto lá, suaviza isso. Então, suaviza ou aproxima, apesar da política governamental, às vezes, ser ir contra. E é de uma riqueza imensa, uma potência muito grande esse trabalho. Por quê? Porque ele lida com o simbólico, ele lida com o desejo, ele lida com a atração, né? Então, é mais do que o dinheiro, é mais do que o poder militar, é mais do que o visto, é aquela coisa de você sonhar, estar lá, fazer uma conexão com aquele... Então você cria isso, você está criando conexões de longo prazo, de desejo, imateriais, que às vezes você
os frutos rendem 20, 30 anos depois, né? Mas são muito importantes, tanto que esses países fazem isso. O Japão faz há pouco tempo, então, como eu falei, a Japan House tem 3 anos, mas a França, a Alemanha, o Reino Unido fazem já há 80 anos, né? E é uma potência imensa. E o que você usa? Você falou do rugby. Usa alguma coisa que seja um bom catalisador para esse desejo, né? O rugby por quê? Porque a gente ia ter a Olimpíada no Brasil, o rugby pela primeira vez ia estar nas Olimpíadas. O rugby é um esporte britânico, um esporte inglês, tal como o futebol. Charles Miller jogava rugby também. Então tem rugby no Brasil há 100 anos, só que é uma coisa pequenininha. Mas era, e não sei se ainda era o esporte que mais crescia no Brasil. Então parecia um veículo, olha, um novo intercâmbio entre os países. Vocês já pegaram o futebol dos britânicos, vocês brasileiros, e tornaram o melhor futebol do mundo? Agora pegue o rugby, vamos ver se vocês fazem a mesma coisa. Então a iniciativa é mais ou menos essa. Ô, Eric, uma coisa que me vem à cabeça quando a gente conversa, já é a primeira vez que a gente fala sobre isso, mas é incrível, né, que assim, políticas internacionais são atenuadas, como você usou esse termo, que a arte tem um papel importantíssimo e super potente, né? A gente vive num país continental que a impressão que a gente tem é que são países diferentes dentro de um grande continente, né? E que a arte não consegue atingir essa importância, né? Neste país, a cultura e a arte, ou a gente não entendeu, ou alguém ainda não conseguiu catalisar essa potência para construir as pontes necessárias. A Naudicas viajou algumas vezes para Colômbia, para os festivais, a gente viajou junto numa oportunidade, a gente foi lá para o ISPA, para um congresso que foi incrível, aquela nossa viagem. E ali na Colômbia eu vi o quanto a cultura ela era importante nesse sentido, como ela ganhava um significado para eles nos períodos intensos de conflitos políticos em relação às Farc, mas o quanto a cultura ela vinha, como talvez a tradição europeia dos pós-guerras, como um pacto de paz. E ela ganha um significado, não só como cultura, mas como um instante que uma banda de rock vai parar, as bombas não vão cair, uma feira de livros, um festival de teatro. O que a gente precisa para despertar esse sentimento? Assim? Tem você, cara. Por que você não resolve esse problema do país, Eric? Não, eu vou até discordar um pouquinho, porque é o seguinte, tem um fato que eu li um tempo atrás que me demonstrou e uma coisa muito importante. Ainda hoje existem milhares de linguagens que não têm representação escrita. Então, há comunidades que não têm uma escrita deles. Há povos, inclusive povos indígenas no Brasil, que não têm números, que não há um sistema numérico. Agora, não existe nenhum registro de nenhuma civilização, nenhuma comunidade que não tenha música. Não há registro de nenhuma comunidade, nenhuma civilização no mundo, em todas as épocas, que não tenha música. Então, a música organizada, ela é frágil. Então, a orquestra fale, acaba, o festival. Mas a música, per se, ela é tão essencial que a pessoa pode não ter número, mas ela tem música. Então, a arte, tem que tomar cuidado com essa coisa da cultura ou arte, mas a arte, ela está em todo lugar. Ela está em todo lugar. Ela é forte demais. Então, o artista é fraco, porque não tem dinheiro, não tem como viver os 3 meses, ele depende de um mês do gig de ontem para conseguir pagar o assistente de hoje, conseguir comer amanhã, mas a arte não morre. A arte não morre. Então, e nesse momento de pandemia a gente viu isso, né? Que as pessoas estão lendo, elas estão assistindo coisas, estão produzindo, porque é essencial para elas. Elas conseguiram viver sem a compra do shopping, conseguiram viver sem o bar, conseguiram viver sem o restaurante, conseguiram viver sem a viagem. Agora, não conseguiram viver sem os livros e sem as lives e a música. Então, acho que tem isso. Tem até essa questão da essencialidade para o ser humano. Pro ser humano. Agora, a questão da organização, sim, isso
os governos, muitos deles não veem essa importância, a própria sociedade não vê essa importância. Eu acho que, e aí eu sempre chamo a culpa para a gente falhou em comunicar a potência da arte. A arte vira para muitos setores como uma coisa de luxo, uma coisa supérflua, uma coisa onde as pessoas só tem vagabundo, onde só tem quem não sabe o que vai fazer. E é interessante, porque não tem quem estude mais do que um músico, por exemplo. O músico está todo dia estudando. E não tem, eu vou falar, meus pais são médicos, não tem médico que estuda todo dia. Não tem. Ele vai no congresso uma vez por ano e tal. Mas não tem ninguém, nenhum profissional engenheiro que fica estudando todo dia. Não tem. E músico faz isso. Mas a gente falhou, eu acho, em comunicar a importância. Essa importância que a gente sente, mas não comunica, eu acho. Eu acho que... E também tem uma coisa que me causa muita dúvida, é que o que vem primeiro, né? Quando que o valor, né? Que a comunicação ajuda a isso que é absolutamente intangível, que é a arte, ela é um... Você não pega areia, né? Areia você pega e transforma em cimento, né? Então aquilo é tangível e você sabe que você tem que usar com racionalidade, senão aquilo acaba... Quando você vê, quando você vai lidar com o intangível, que é a arte ou essa indústria criativa, você precisa comunicar, de fato, senão nunca vai haver valor, né? Mas às vezes eu fico em dúvida, o que vem primeiro para que a sociedade se organize e consiga ver o valor, né? Assim, você precisa resolver saneamento básico, educação, saúde, ou a arte consegue, como da mesma maneira que você estava falando, criar essas pontes e ajudar para que essas outras coisas também se consolidem. Ou tem que fazer tudo junto. Você como um diplomata, um produtor, diplomata, músico, gestor de problemas, de conflitos, porque você está resolvendo sempre conflitos, você não está produzindo... Você já produziu orquestra, já produziu museu, já produziu Anal de Ícaros, mas eu acho que você está numa instância agora de lidar com problemas complexos, né? E que não resolvem-se assim de uma tacada, não é uma temporada, não é duas, é uma relação com a arte e os problemas sociais, econômicos, diplomáticos de nações, de culturas distintas, né? Sim, dentro da pandemia, qual é a visão que você tem, pensando em toda essa loucura que eu falei agora? Como é que a gente se organiza para sair disso agora? O que vem primeiro? Bom, eu acho que fundamentar soluções na criatividade, que é a base do que a gente faz, né? Então, eu acho que não esperar que venha externamente, mas criar a própria solução. Se a gente pensar na história de qualquer arte, de música, por exemplo, tá? A música organizada, a música ocidental, como a gente conhece, esquecendo toda a história da música oriental, que é outra história, né? Mas ela tinha compositores que eram que tocavam para mecenas dentro de castelos ou em igrejas, custeado pelas igrejas. Depois você teve um mercado editorial em que o Beethoven criava o Mozart criava uma nova sinfonia, fazia uma redução para piano e vendia isso para as pessoas tocarem em casa, para depois aparecerem os concertos públicos em que você pagava ingresso, para depois aparecer a radiodifusão e as pessoas começarem a ouvir isso nas rádios. Então, a necessidade ela vai desde o começo e o ecossistema foi achando soluções novas. Então, as lives não são o fim, é só um novo jeito de você entregar aquilo que as pessoas precisam. E essa que é a essência do negócio. As pessoas precisam, as pessoas não vão ficar sem música. Só tem que achar o caminho para levar a música, ou o teatro, ou o circo para elas, né? Eu acho que a pergunta mais difícil é como governos percebem. Eles vão perceber o poder da música. E tem alguns que percebem. Eu dei um exemplo do British Council, que percebeu o poder disso na Argentina. Era muito simples você ter
já que os governos não se falam, né? Não, então você tira, fecha. Não, eu vou sair. Não, é o momento de você colocar mais força, colocar mais esforço naquele lugar. Então você compensa do outro lado. Então você falou sobre arte em zona de conflito. Isso é um bálsamo. Então um lugar que você tem às vezes uma nação que não é benquista, mas um projeto de educação musical, ele é benquisto. Então é um jeito que você consegue achar atalhos para atingir as pessoas, né? Eu fiz, não só de rugby, mas de educação musical, projetos em comunidades, ou vamos chamar de favelas mesmo, das piores comunidades do Rio de Janeiro, em que a gente entrava, tinha camburão na frente, camburão atrás, porque não tinha segurança para entrar. Só que o projeto era seguro. Então os educadores, nenhum era encostado por alguém, porque eles sabiam qual era a função deles lá, que era de fazer uma amálgama social, de ajudar na formação das crianças, dar um senso de comunidade para eles, dar um senso de futuro. Então você consegue convencer o chefe do tráfico que aquilo é importante. E não é uma negociação com a polícia, não, ele entende isso aí, né? Então esse é o valor. Se o chefe do tráfico entende que aquilo é importante, né? Então espero que a gente consiga convencer os governantes, consiga convencer os... Perfeitamente, eu compreendi exatamente a analogia. Você é um cara muito sutil e inteligente. Agora, também tem tido muita transformação, Eric, nesse momento, né? Essas questões ligadas, né? Você é um ariano de olho azul, né? Um cara bem estudado, bem vivido, e nós, cheios de privilégios nessa vida. E a gente está vendo a arte tendo uma transformação, criando também possibilidades da visibilidade, das afirmações, das revisões estruturais de preconceito, machismo, dos comportamentos colonialistas e tudo mais. Você consegue já enxergar uma transformação, porque você é um ávido consumidor de tudo que é tipo de coisa, você é um distribuidor de arte também, você está fazendo as pontes, produzindo coisas. Você já consegue ver uma transformação na criação e na produção cultural? Não tem dúvida. Você não pode atuar no mercado de cultura sem estar muito atento a isso. É um pouco aquilo que eu falei, que algumas artes, principalmente algumas formas artísticas, mas organizações competentes, elas têm que estar afinadas nesse momento e ouvir o que as pessoas estão dizendo. E o que as pessoas estão dizendo é isso, que temos uma sociedade de privilégios, desigual, e que isso tem que ser, no mínimo, comunicado. Então, acho que as artes estão com uma certa competência falando sobre isso. Tem mais muito a ser feito ainda. Então, vou dar exemplos. Então, eu tive um trabalho bastante grande, do qual eu sou bastante orgulhoso, no Museu do Futebol, no Museu da Língua Portuguesa, de colocar pessoas pretas, colocar mulheres no conselho, né? Porque tem muita gente de diversos backgrounds, com diversas formações, trabalhando nas organizações, mas pouquíssimas em posições hierárquicas altas, né? Então isso é muito importante a gente fomentar isso o máximo possível. O diálogo interno, então, sistemas de ouvidoria em que as pessoas podem comunicar sobre maus procedimentos, sejam organizacionais ou seja de público, educar o público quanto a isso também. Uma grande discussão que a gente tem, as organizações artísticas mais parrudas, mais sérias não é um bom termo, mais parrudas, estão entrando num caminho de compliance hoje em dia. E isso é muito importante, as pessoas se sentirem no direito de reclamar não só de um procedimento falho dentro da sua organização, mas fora. Você, um visitante que vai numa organização cultural, uma galeria, um museu, ele tem que saber que ele não pode ter um tratamento diferenciado com uma pessoa que é de outra cor, sabe? Mas isso acontece. E eu acho que os nossos equipamentos, as nossas estruturas, elas são culturais, mas são educacionais, e esse é um dos aspectos em que elas têm que ser educativas também, né? A questão do privilégio, isso ninguém precisa me lembrar, eu sei dos privilégios todos,
que eu tive na minha vida, que tenho na minha vida, nas organizações pelas quais eu trabalhei, na minha educação, mas isso, e a gente tem que atuar. A gente tem que atuar, não tem dúvida, com a questão de feminismo, que é a questão de LGBT, com a questão racial, questão religiosa, que são questões onde a arte tem também um grande poder, né? Para pelo menos mostrar, pelo menos comunicar, abrir nossas portas, pelo menos a gente comunicar. E olha, eu acho assim, a gente precisava de mais uns 2, 3 encontros para frente para poder falar que você já conseguiu captar reforma de teatro que pegou fogo, de você contar histórias do seu tempo na Índia. Assim vai ser difícil, vai ter que ter outro momento para isso. Mas eu não posso deixar de te perguntar uma coisa que é assim, eu tenho sonhado bastante, e tenho sonhado com coisas muito carinhosas, muito, como fala isso, muito que eu tenho muito carinho, assim, de prazer mesmo, de estar no palco com amigos, de encontrar pessoas. A gente tem tido essa conversa com bastante gente. E muita gente tem falado coisas muito bonitas. Tem gente que não lembra dos sonhos de verdade, mas tem gente que tem sonhado, tem ativado um pouquinho. Não sei se está tendo mais tempo para acordar, não tem que sair correndo para pegar o carro e está dando para lembrar. Você tem sonhado, Eric? Eu tenho sonhado, e é uma coisa bem prosaica até, né? Eu estou dormindo com mais roupa, né? E isso tem me ajudado. Eu acho que eu tinha um certo frio, que não era um frio, para não tornar muito íntima essa conversa, assim, mas dormir mais quente tem me ajudado a dormir melhor e sonhado mais. E é bastante interessante, porque tem também porque essa zona da penumbra do sonho é uma hora que você encontra também essas palavras que a gente usou: o desejo, a atração, o simbólico aparece lá. Então, a nossa vida, ela é muito dura. A nossa vida em países como o Brasil, ela é mais dura ainda, né? Porque você tem que estar pensando no dinheiro, no carro, no trânsito, na segurança, né? E aí você abrir espaço para você sonhar, literalmente sonhar, ou para você, enquanto tem um pianista tocando, você deixar tua mente devagar. Isso é de um valor imenso, que talvez a gente não consiga comunicar. Talvez as pessoas não entendam mais o que esse cara está falando, que sonhar. Mas você vê na pandemia que as pessoas estão buscando isso aí. Estão buscando isso. As pessoas estão desesperadas por isso. Então, nem só de pão e água a gente vive, né? E também não é só de circo, mas circo também, né? A gente tem que ter o pão, a água, o circo, o sonho, a esperança, né? E isso tudo é do território da arte. Você não dá esperança com frango. Você mata a fome com frango, mas não dá esperança com o frango. E por isso que é essencial o que a gente faz. Muito bom, muito bom. E eu tenho também tentado, aqui com a Naudícaros, né? A gente tem tentado separar um pouco, né, esse momento tão grave, né, de muitas mortes diariamente, assim, a gente não consegue esquecer isso em nenhum momento, mas para poder falar que parece também ser um grande momento criativo, é um chamado, né? Essas mortes nos trazem uma missão, um chamado para... E esses anos 20 serão muito bem lembrados, né? Serão muito marcantes. E a gente está até com uma campanha que daqui a pouco entra aí no ar, falando sobre esses anos 20, né? E essa coincidência cíclica, né, dos anos 20, e que a gente tem um legado aí pós-pandemia, de um momento muito interessante onde as artes, né, a música, a dança, teatro, literatura, tudo ganhou um aspecto que a gente está tentando plantar agora já, esse instante, para a gente poder respirar muito bem daqui dos anos, na hora que a gente tiver que ensinar outros traficantes a entenderem o valor das artes, né? Então, eu acho que é muito importante esse momento. Eu agradeço demais as nossas conversas que estão acontecendo agora aqui.
e que acontecem semanalmente quando a gente consegue marcar as agendas e poder conversar. Se eu posso te falar assim, com muita sinceridade, você já ajudou a Naudícaros demais em muitos momentos de conflito, tentando trazer uma clareza, às vezes de uma coisa que não estava nada no nosso radar e que dá uma abertura assim de uma luz, assim, de uma ideia, é uma revisão assim de uma história muito interessante e é uma troca muito linda, assim. Em algum momento o Sérgio Andrade está aqui na nossa conversa, a Amanda tem também tido umas conversas muito boas. Em algum momento a gente vai ter que parar juntos para poder conversar e trocar e se provocar mais. Vamos fazer com certeza. É a primeira vez que a gente faz com plateia, mas essas conversas a gente tem direto. Mas eu acho, não querendo também dourar a pílula, falar que também tem, mas de tempos de crise, do conflito, vem coisas incríveis. Então, desde a pandemia de 18, as guerras mundiais, saíram coisas muito interessantes, muito criativas. Então, mesmo na Japan House, como eu falei, eu entrei já durante a pandemia, né? E a gente revirou a organização, criando coisas novas. Então, e nem sempre as pessoas sempre falam, tem que ter tecnologia, tudo é digital. Não é, às vezes não é o digital, às vezes é um novo olhar sobre uma coisa antiga. Então, eu sempre menciono, a gente tinha um clube de leitura, que no máximo 30 pessoas iam lá, liam um livro, e aquela coisa mais tradicional, que continua o clube de leitura, só que a última sessão tinha mais de 100 pessoas lendo um livro escrito há mais de 100 anos atrás, e estão lá discutindo. Tem coisa mais old tech do que isso? Pessoas reunidas lendo um livro escrito há mais de 100 anos, falando sobre as impressões do livro. Né? A gente criou uma experiência Japan House que é super criativa também, que as pessoas encomendam e recebem uma caixa enrolada com furoshiki, que é uma técnica de amarração de tecido japonês que embala, é uma coisa meio ritual, com ingredientes para fazer drinks e cozinhar em casa. Né? Tá certo, a gente usou o Zoom para isso aí. Mas foi uma experiência comunal de comer junto, falar sobre cultura japonesa, e a gente tinha 150 pessoas reunidas numa hora um ritual pelo Zoom. Então, o ritual, o sonho, a esperança. Eu não sei se a gente precisa comunicar ou a gente só dá a esperança para as pessoas vão entender. Eu não vou nem falar, porque se você falar, você estraga. A gente não consegue comunicar, mas as pessoas entendem e precisam disso. Muito obrigado. O Instagram vai derrubar a gente. Eu só posso agradecer, Eric. E a gente precisava sair daqui agora e tomar uma cerveja, continuar até sei lá que horas essa conversa. A gente faremos isso aí N vezes. Obrigado a todo mundo. Ótimo todo mundo. Vocês. Exatamente. Foi maravilhoso. Turma, até próximas semanas, que a gente já tem os próximos amigos que estarão por aqui. Flaira Ferro, Jéssica Arpan, Lu Lopes, Banda Mirim, Nóbrega, Antônio Nóbrega. E depois a gente vai ter... mais para frente, Jean Meloni, nosso integrante que está na Alemanha, em Berlim. Muito obrigado a todos, um beijo enorme. Viva Nau, viva Nau. Tchau. Viva Nau, Caros. Beijo grande.